O governo federal estava feliz e satisfeito com a potencial arrecadação bilionária com a regulamentação das empresas de apostas online. Mas uma série de problemas começou a ser discutido envolvendo as bets. Agora o governo já vê um potencial de crise e corre para buscar soluções. Beneficiários do Bolsa Família estão gastando a ajuda com as apostas. Há questões sobre a saúde mental e o vício nos jogos, e o varejo reclama que está perdendo recursos e que isso pode gerar desemprego. Veja só, a questão das apostas, quando começou a ser discutida, João Belucci, era só se isso ia, primeiro, impactar ou não da liberdade das pessoas, porque é uma questão de você ser adulto e decidir o que faz com o seu dinheiro, e segundo, como é que isso seria tratado pelo governo em relação à arrecadação. O fruto agora dessa regulamentação, do jeito que está hoje, é uma sociedade que está adoecendo no vício e muitas famílias estão perdendo tudo com as apostas. As pessoas não estavam preparadas, veja só, para lidar com essa liberdade de fazer apostas online. Que eu tenho visto assim, de notícias de pessoas que estão se endividando, altas taxas de cartão de crédito, agiota. Pessoas estão caindo no agiota por causa de bets. É impressionante. E mais, não é só este o problema da falta de coerência no uso da liberdade, né? Da falta de cautela no uso da liberdade. É também que muitas bets estão sendo investigadas aí por ser um instrumento mais fácil de lavagem de dinheiro também. E aí, é hora de recalcular a rota? Como é que vai ficar o governo agora? Você vê, Colbert, o que eu observo é que além das bets, elas serem feitas muito diferentemente do jogo presencial, que você já tem uma série de atrativos que é desenhado para atrair o jogador. Nas bets também, é o mesmo esquema das redes sociais, que ela é feita para gerar dopaminas, né? Ser dopaminatica, né? No sentido de o feed infinito, o coraçãozinho, né? A gamificação, tem várias expressões que a pessoa se sente ali recompensada e usa em termos de vício. O mesmo acontece nas bets. Ela é feita para esse aparelho que é viciante, que é o celular, que, né, todas as pessoas provavelmente do globo terrestre estão viciadas no celular. Então ela é feita para atrair, aí vicia ainda mais a pessoa. As bets realmente é um problema nacional, elas já começaram a operar no Brasil mesmo sem a legislação permitir. Elas patrocinam a imensa maioria dos times da Série A do Campeonato Brasileiro, da Série B. Todo lance polêmico de árbitro de vídeo tem também o impacto na bet de quem vai ganhar, quem vai perder com aquele lance, com aquele pênalti. Então assim, é um problema realmente nacional. Eu não sei o quanto interferir do Estado pode dar certo ou não, que é evidente que direcionar os recursos de assistência social como Bolsa Família para a bet é terrível. Também tenho alguma dificuldade em cortar 100% do benefício. Eu vi até um argumento que seria importante: a pessoa usou uma vez, talvez uma advertência, ou corte o valor que foi usado para não cortar de uma vez, porque a pessoa com o dinheiro do Bolsa Família, em tese, ela também pode comprar cigarro, pode comprar álcool, outras coisas que também fazem mal. É realmente um problema terrível. E também observo o tal do Deep State, assim vamos colocar, do Brasil, atuando para tirar de campo os operadores atuais das bets e criarem suas próprias bets, porque você vê os grandes conglomerados de banco, de mídia, já as notícias caminham que eles vão criar as próprias bets, ou seja, eles viram esse nicho de mercado que dificilmente vai terminar, então eles estão começando a atuar nesse mercado para ter as suas próprias bets. Já teremos grandes bancos e canais de comunicação com as próprias bets, tirando esses outros players que, assim, muitos cometeram os crimes, né? Isso fica evidente pelas prisões, mas me estranha esse movimento atual pelas bets ao mesmo tempo que esses grandes grupos abrem as suas. E aí, meu querido Diogo da Luz, como lidar com essa liberdade que tem gerado mal? E aí? Uma mentira dita diversas vezes acaba parecendo verdade, né? Quando eu vejo o secretário de apostas do Ministério da Fazenda, secretário de apostas, dizendo que está preocupado com a saúde mental das pessoas, eu fico extremamente desconfiado. E quando eu vejo uma entidade de classe dizendo que estão sumindo 100 a 200 bilhões de reais nas bets, eu fico convencido que tem uma campanha aí.
É isso que eu acho. Por um lado, governamental, querendo regulamentar o máximo possível com o susto que nos dá. Pelo lado da entidade de classe, porque ela quer sempre puxar a sardinha para o seu lado, e é o papel dela, tá certo, sem dúvida alguma. Mas não dá para dizer que esse dinheiro some. Quando eu entro no supermercado para fazer uma compra, gasto lá R$150, esse dinheiro não desapareceu. Esse dinheiro vai para recomprar mais produtos um pouco mais barato e poder revender para pagar funcionários, para pagar aluguel, luz, impostos, etc. O dinheiro circula o tempo inteiro. Esse dinheiro que vai para as bets, ele deixa lá 5, 10, 15%, que também não desaparecem e retorna o resto muito rapidamente em outras mãos, possivelmente, mas retorna para essas outras pessoas e gira. É apenas mais um serviço que entrou na economia e que, para mim, parece ter uma orquestração associada de algumas entidades, mais parte do governo, querendo fazer uma regulamentação muito específica às custas do nosso medo. Eu insisto. Para mim, é apenas mais um serviço. Mas, lógico, as pessoas também têm que entender, e só o tempo lhes fará compreender isso, que aposta não é forma de enriquecer, não é forma de ganhar dinheiro. Aposta é diversão. Aposta é para fazer com o dinheiro que sobra no bolso da gente. Diogo, é como tá ir ao cinema, dinheiro do jogo da como Caixa, passear, né? no parque, como passear em qualquer lugar, comprar pipoca, é apenas com a sobra, é diversão. Se ganhar um pouco, ótimo, sorria. Se perder, não vai fazer falta. E exatamente, as apostas tiram um pouco de dinheiro da Caixa também. Aí eu começo a entender um pouco melhor, pelo que disse o João Belutti, por que o secretário de apostas do Ministério da Fazenda está preocupado, porque ele quer o dinheiro das apostas nas apostas do governo federal e não nas outras apostas. E o cidadão tem que ter o direito de escolher aonde ele quer apostar, se ele quer apostar, insisto, tomara que aposte só a sobra de dinheiro. Tem só uma questão, que quando aposta na Caixa, na lotérica, né? No governo federal, esse dinheiro ele é utilizado para financiar moradia, financiar outras coisas, esporte, cultura, dentre outras coisas. Acácio. Nelsinho, mas tem um ponto que eu acho que é importante. A nossa regulamentação das bets é uma regulamentação muito à brasileira, muito à brasileira. E por que é uma regulamentação muito à brasileira? Por uma questão bastante simples. A gente foi regulando aos poucos, sem que nós chegássemos efetivamente a uma regulamentação completa. A gente regula aqui, regula lá, aí começou a vazar elas começaram a operar antes da regulamentação. Exatamente. E a gente só regulamenta esporte, aí abriram a possibilidade de apostar em tudo, depois voltaram. E aí, como é uma regulação ruim, o governo percebeu que a finalidade primeira, que era a arrecadação, ela não seria satisfatória porque acabaria gastando mais em saúde pública, numa série de outros efeitos indiretos. Aí o governo pegou e falou, olha, eu deixei, mas eu deixei para ter um lucro. Agora eu não estou tendo lucro e ainda estou tendo prejuízo, sem contarmos o aspecto relacionado à lavagem de dinheiro. Então eu acho que vem daí essa preocupação. Porque, no final das contas, quando a gente olha para as pesquisas, quem gasta mais com essas apostas são as classes sociais E e D. O governo, eu e o Diogo, nós falamos sobre isso hoje de manhã no Jornal da Manhã, o governo já percebeu que os grandes apostadores são os beneficiários do Bolsa Família. Então, o próprio governo está custeando essas apostas. Então, a razão para a preocupação é essa. Agora, quais são as soluções? Primeiro, um povo melhor em termos culturais e educacionais. E também que o povo tenha outras opções de lazer. Em segundo lugar, uma regulamentação de verdade. Ou você regulamenta ou você não regulamenta. Regulamentar em cima do muro não adianta. E esse projeto aí, meus amigos, que está rolando de proibir quem é do Bolsa Família de fazer apostas. Cada cara está com um cadastro no Bolsa Família, as empresas todas de bets são oficiadas, têm acesso a esse banco de dados, vai travar. Você não pode apostar porque o seu dinheiro é para sobrevivência. E aí, meu querido Guilherme Mendes? Eu acompanhei essa discussão ontem, inclusive no Linha de Frente, se falou muito, né? O João estava lá, né, João? Eu assisti vocês falando sobre isso e, de fato, não tenho opinião formada. Eu acho que a questão da interferência ou da criação de um cidadão de segunda categoria, ou seja, se ele recebe Bolsa Família, ele é privado de alguns direitos. E apostar é um direito.
é algo que me incomoda. Por outro lado, também, usar o dinheiro vindo do governo, que é um dinheiro para subsistência, né, como o próprio nome originário do programa, Renda Básica de Cidadania, lá do senador Suplicy, que depois virou Bolsa Família, virou auxílio emergencial, os nomes mudaram. Mas a concepção é essa, Renda Básica de Cidadania, ou seja, vamos dar uma renda para o básico. Aí, então, fazer aposta esportiva não estaria dentro desse rol das necessidades básicas. De verdade, não tenho uma opinião formada. Acho que esse debate ainda tem que amadurecer muito. Só corroboro em um ponto aqui, 100% no que o Acácio colocou. O tema precisa ser regulamentado. Não ser regulamentado, talvez na ponta do usuário ou então nas empresas, mas até mesmo na natureza dos jogos. Por quê? Se você vai a Las Vegas... Mas já é regulamentado, né? Não é, porque o que acontece? Os jogos digitais não tem nenhum tipo de demonstração de que eles vão de fato devolver que seja uma parcela para os apostadores. Para quem ficou um jogo sem nenhum tipo de controle. Se você vai... Só para concluir. Se você vai a Las Vegas, por exemplo, aquelas máquinas que são muito comuns, os slot machines, tem uma determinação do Estado que diz, olha, 98%, em alguns casos 95%, do valor arrecadado tem que voltar para o apostador. Isso é uma determinação, uma regulamentação federal. Certo, mas espera aí, se um cassino resolver desrespeitar aquilo, Guilherme, ele é lacrado. Guilherme. Ou seja, não, é diferente de eu ir lá colocar uma máquina, Guilherme, em que eu vou arrecadar 90%. A questão é a seguinte, a gente precisa entender, quero a ajuda de vocês, uma diferença básica. Uma coisa é a aposta no resultado do jogo. Esportiva, né? Você está falando. Outra coisa é o jogo do tigrinho. É o cara que fica clicando lá. Mas é que eles estão. Vai dar uma vez para ele ficar com sede daquilo e depois nunca mais. Mas é isso que eu digo. É isso que eu digo que tem que ser regulamentado, porque hoje, como esses jogos estão linkados numa mesma plataforma, você pode tanto fazer uma aposta esportiva num jogo de futebol, num jogo de tênis ou qualquer outra modalidade, e ao mesmo tempo entrar para um jogo eletrônico desse, uma slot machine eletrônica. Se você não tiver nenhum tipo de regulamentação sobre essa modalidade de jogo, cai nisso que você falou. É uma extorsão camuflada de desenho, camuflada de animação, camuflada de todas as estratégias que o João bem colocou para fazer o apostador se sentir bem e ter a ilusão de que ele vai ganhar R$1 que seja ali. Eu preciso separar as coisas um pouco. O jogo do Tigrinho, nunca joguei, mas pela história que me conta, aquilo não é aposta nem nada, aquilo é enganação, é tapeação, é caso de polícia, é outra história. Mas porque não é regulamentado. A questão do Bolsa Família, eu acho que quando se dá o dinheiro a uma pessoa, a gente tem que respeitar que a gente deu o dinheiro que ela vai gastar como quiser. O problema é outro, eu vou mostrar para vocês. Segundo dados do Banco Central, 5 milhões de pessoas que receberam a Bolsa Família gastaram 3 bilhões e pouco. Isso dá R$600 por pessoa, que é o valor do Bolsa Família. Então, se as pessoas estão gastando 100% do que recebem de Bolsa Família, o problema é que o governo está dando Bolsa Família para gente rica. Aí sim está o problema. E aí, gente rica mas recebe. Calma, Diogo. Vamos interpretar esses números. Peraí. 3 bilhões dividido por 5 milhões dá 600 Em que período? Em quantas parcelas? No período levantado de um mês. Período levantado de um mês pelo Banco Central. O Banco Central disse um mês. Mas tem um outro ponto aí que ninguém percebeu. O que acontece é que acabou o sigilo bancário no Brasil desde que veio o Pix. Pode-se fazer o Pix à vontade. Porque o Banco Central sabe exatamente quem mandou quanto, para quê, se tem Bolsa Família, se não tem, o que faz, o que não faz. O sigilo acabou com o Pix. Mas o sigilo acabou com o COAF, né, Diogo? Quando o COAF foi estruturado, e é exatamente essa finalidade. Mas não, é que o Pix... O sigilo bancário, ele é um sigilo para que o João não saiba quantos bilhões você tem e para que você não saiba quanto a gente tem. Quantos reais a gente tem. Exatamente. Para que a gente não saiba quantos bilhões você tem e para que você não saiba quantos centavos a gente tem. Monetária, o sigilo. Será que eu vou chegar no trilhão antes do Elon Musk? Você chega. Claro, lógico. Seu avião já é maior que o dele. A discussão que o Koba colocou aqui é se a pessoa que recebe o Bolsa Família, se ela tem a liberdade, se isso entra no lazer, como vocês disseram, né? Ou se a pessoa tem a liberdade de expor esse dinheiro como ela quiser. E aí a gente tem problemas constitucionais, né, Koba? Porque, em que sentido? O lazer é um direito. Se esse lazer está regulamentado ou não, aí é uma discussão que aí eu tenho tigrinho, lobinho, não sei. Mas a questão é a seguinte, então se eu pegar a pessoa que está usufruindo do Bolsa Família, ele também não pode jogar na Mega Sena?
como que o Estado... o problema é como o Estado vai controlar. Exato. Porque a grande discussão aqui... Tem gente que compra droga com dinheiro do Bolsa Família. Comprar bebida alcoólica, cigarro. Tem problema nessa Joga fora. Por exemplo, o cara pode rasgar, mas não pode postar. Isso é mais fácil comprar pinga. Da liberdade. Doutora Priscila, perdão, mas é que eu acho que dentro dessa mesma lógica da liberdade, se poderia colocar como uma condição para aquele que quer solicitar, que ele assuma o compromisso de que ele não vai usar o recurso para isso. Eu acho que assim não se estaria fazendo uma ação policialesca, mas se estaria jogando com a liberdade, porque a pessoa pode ou não solicitar o Bolsa Família. Então se colocaria na regra de que, olha, isso aqui não é uma obrigatoriedade de você solicitar, da mesma maneira que não é uma obrigatoriedade do governo conceder. Agora, há aqui um pacto. Se você vem me pedir essa ajuda é condicionada a determinados tipos de postura. E uma delas é você não usar esse dinheiro para apostas. Acho que aí sim a gente está tratando a pessoa como uma pessoa livre. Se ela quiser apostar, ela sabe que ela não vai poder recorrer àquele dinheiro. É a manifestação livre da vontade. Porque senão cai nisso que o Diogo falou. O cara recebe o Bolsa Família e vai lá botar em bet, vai botar em cigarro, vai botar em prostituição, enfim. Será que é para isso? Não é dele. Não, mas não é dele. O dinheiro é nosso. Nós estamos dando a ele como... Então, dentro de uma lógica de ajudá-lo. Agora, ele tem que assumir compromissos também. Faz sentido. Aí é diferente. A aposentadoria, a pessoa contribuiu. Usar esse dinheiro? Está descrito nesse... Aí eu já não sei. Eu gostaria até de... Né, eu acho que no Bolsa Família vem descrito para quais são esses elementos essenciais para ele. Por exemplo, alimento. Justamente. Não vem. É justificativa, mas ele é livre para gastar. Antes era a ideia de vale gás, cesta básica, não sei o que, tudo dinheiro carimbado. E depois se percebeu que é muito mais lógico, entrega o dinheiro para o cidadão. Se a gente quer que ele tenha autonomia, entrega o dinheiro para ele e deixa que ele conquiste. E se a gente acha que ele não é responsável, ele não vai ser responsável enquanto não tiver liberdade. É como uma criança, nós vamos dando mais liberdade e ela vai adquirindo responsabilidade. Se a gente esperar que a responsabilidade venha antes da liberdade, a gente nunca vai dar liberdade a ninguém e vamos virar um país extremamente Mas a questão aí é a seguinte, no meu ponto de vista é até intrínseco aí, já está no conceito de que o Bolsa Família é para dar dinheiro para pessoas pobres, ou seja, para ajudar elas a sobreviverem. De renda. Com o mínimo para comer, com o mínimo para vestir, renda básica, com o mínimo para se locomover, com o mínimo para pagar um remédio, enfim. E aí essas pessoas estão adoecendo e usando o dinheiro que é público, inicialmente público e passa a ser privado a partir do momento em que cai na conta dela, está usando o dinheiro para sustentar vício. Essa é a questão. E aí o número é assustador porque, veja só, que 3 bilhões que originariamente serviriam para sustentar alguém estão sendo utilizados para pagar vício. E é 3 bilhões que não nasce na árvore. É 3 bilhões que vem do pagador de imposto. Aí você que não é beneficiário do Bolsa Família, paga o seu imposto. Esse imposto vira um dinheiro na mão de alguém que recebe Bolsa Família. Para ele fazer o quê? Sustentar vício. E Kobayashi, pior, muita parte desse dinheiro está indo para fora do Brasil, porque esses sites muitas vezes não tem nenhuma vinculação com o país. Você faz ali o depósito e esse dinheiro some. Não, gente, não, o dinheiro circula. Circula lá fora. Circula lá fora. Que vai para a administração. O dinheiro é distribuído para os apostadores brasileiros. Quem acha que aposta em jogo de futebol brasileiro? Mas nós vamos continuar acompanhando. São muitos assuntos.